hoje será um creme de cenoura. Portanto, vamos fazer aqui uma sopinha para o almoço. Será um creme cremoso. Portanto, antes de mais, quem é que se quer aventurar a dizer uma diferença entre um creme e uma sopa? Acho que tem a ver com a consistência, não? Consistência não é a palavra correta, mas percebo o que diz. A palavra correta é guarnição. Guarnição. Ou seja, um creme também tem a sua consistência, tem uma consistência cremosa, não é? E a Mas sopa? no creme, chefe, os legumes são passados. Na sopa, não. Exatamente, exatamente. No creme vamos triturar os legumes e na sopa vamos deixar os legumes com guarnição, aos pedaços. Até podemos eventualmente triturar a base. Vamos supor agora aqui que o nosso creme de cenoura vai ser todo triturado, mas depois juntamos uma cenoura em bornesa, um alho francês em meia-lua, alguns legumes, até mesmo uma carne ou algum peixe, uma massa, um arroz. Isto aqui já é depois de acordo com a vossa criatividade, mas se juntarmos alguma guarnição ao nosso creme, deixa de ser creme e passa a ser uma sopa, porque já tem guarnição. Fiz-me entender? Sim, chefe. Portanto, o creme completamente triturado, a sopinha dos bebés, como costumamos dizer, e uma sopa já terá a sua guarnição. Portanto, para hoje, vamos precisar, para o nosso creme de cenoura, vamos precisar de cebola, courgette, cenoura, manteiga para o refogado, sal e pimenta para temperar, coentros para depois de terminarmos o nosso creme, só no fim que vamos utilizar os nossos coentros. Podem também, a cenoura normalmente também é um pouco doce. Eu não coloquei na ficha técnica, mas se quiserem adicionar um pouco de alho francês ou um ou dois dentes de alho, também podem adicionar, porque até corta ali um pouco do adocicado da cenoura. Tá bom? Chefe, Sim? eu não tenho courgette. Posso adicionar brócolis? Não tem o quê? Courgette. Posso adicionar brócolis? Tem alho francês? Tenho. Então uso só o alho francês. Os brócolos não vão ficar lá muito bem. Ok. Alho francês, cebola e cenoura. E tem alho? Tenho. Então pronto. E 2 dentes de alho também. Obrigada, chefe. Ora é essa. Os brócolos. Bom dia. Parece-me a Helena. Suzete. Suzete, desculpe, Suzete. Não apareceu aqui a imagem, então só ouvi a voz e parecia-me outra formanda. Bem-vinda, Suzete. Obrigada, chefe. Como eu estava aqui a dizer, então, vamos utilizar a cebola, que eu vou já começar também a cortar. Vamos utilizar a courgette, a cenoura. Opcionalmente podem acrescentar o alho francês ou os dentes de alho. Vamos substituir o tradicional azeite para o refogado e vamos fazer o nosso refogado em manteiga. Porquê? Única e exclusivamente pelo sabor. A particularidade que tem é que temos que ter mais cuidado no refogado, precisamente pela manteiga queimar mais rápido, e não queremos que também deixe um sabor amargo ao nosso preparado. Logo, vamos ter cuidado nesse aspecto. Chefe, Sim? gosto de descascar tudo. Normalmente é o que os cozinheiros menos gostam de fazer, não é? A mise en place. Eu vou utilizar aqui um pouco de alho francês. Bom dia. Bom dia. Como está, Walter? Tudo bem? Está tudo. Muita confusão ainda. Vou utilizar um pouco do alho francês, como já tinha aqui também no frio.
para não se estragar e porque também dá aqui corta aqui um bocadinho do sabor da cenoura, do doce, como eu já tinha dito anteriormente. Eu vou cortar os meus legumes assim finamente para a confecção ser mais rápida, ok? Quanto mais finos os vossos legumes estiverem, mais rápido vai ser a vossa confecção. A parte amarga do alho tira-se, chefe? Não precisa. Ok. Vou deixar a cebola, o alho francês e o alho neste recipiente para refogar em primeiro lugar e vou colocar aqui a cenoura e a courgette noutro recipiente para depois refogar em último lugar. Para podermos primeiro fazer soar a nossa cebola, ganhar ali uma cor antes de juntar o resto dos legumes. Só vamos adicionar manteiga, chefe? Só manteiga? Diga? Só vai a manteiga no refogado? No refogado, sim. Aqui esta casca de juliana que eu tenho aqui na minha mão, cortada assim, esta casca de courgette, peço desculpa, cortada assim com o descascador, é ótima se vocês cozerem e saltearem, é ótima para fazer de esparguete, assim um esparguete vegetariano, é ótima. Também dá para os caldos, podem então guardar para os caldos, se não derem a utilidade da massa. Eu gosto de sempre tirar a casca da courgette para uma sopa, creme, porque quando vamos a triturar, normalmente o preparado todo fica sarapintado com a casca da courgette e em termos visuais não fica tão apresentável, daí eu tirar a casca da courgette. Os legumes é cortados à brunesa, chefe? Aleatório? Diga? Os legumes é aleatório? São cortados aleatórios? Sim, Brunesa? não tem um corte específico, não tem que ter um corte específico porque vão ser todos triturados. Se servissem de guarnição, aí tínhamos essa atenção. Eu vou cortar pequeninos, o mais fino possível, que é para cozer o mais rápido possível também. E a base de um creme, essencialmente é esta. Puxar sempre os legumes, puxar o sabor com o refogado. O que normalmente acontece é que colocamos tudo para o tacho, enchemos de água e faça-se a sopa, não é? Mas se pudermos puxar aqui um bocadinho mais de sabor e facilitar o processo de comer sopa, eu contra mim falo, não é? Porque eu também não sou grande apreciador de sopas, no geral, sopas, cremes, não é? Na minha refeição do dia a dia. Mas se pudermos aqui dar asas à criatividade e puxar mais sabores também nos nossos legumes, vamos facilitar esse processo de ingerir a sopa na nossa alimentação. Ainda, por exemplo, aqui há uns dias atrás, tinha lá uns pedaços de borrega em casa, uns legumes também perdidos, uma abóbora, uma cenoura, umas cebolas, pus também um bocadinho de alho francês, fiz um creme com esses legumes todos, desfiei, triturei tudo, virou um creme, não é? Depois juntei a massinha dos cotovelos e juntei o borrego,
e ficou ali uma sopa improvisada com um bocadinho de hortelã, também ficou bom. Ficou ali uma sopa improvisada já para o decorrer da semana. Bom dia, chefe. Bom dia! Chefe, essa é a minha primeira vez. Diga. Essa é a minha primeira vez na aula. Não faz mal, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Pode assistir à aula e numa próxima, quando se sentir mais confortável, pode também... Sim, só que eu já tenho as coisas, tipo, os ingredientes já tenho todos. Ok, então vai fazer esta receita? Sim, é que eu estava aqui a lutar para tentar entrar e não consegui, agora que consegui entrar. Ok. Então, o que é que pode começar a fazer? Cortar os legumes, a cebola, a cenoura, a courgette, pode cortar muito finamente. Sim. Para depois podermos fazer o refogado. Vamos fazer o refogado por esta ordem. Primeiro vamos colocar a manteiga a derreter, depois vamos juntar a cebola, o alho e o alho francês, deixamos refogar bem e depois sim juntamos a cenoura com a courgette, que é o que eu fiz neste momento nestes 2 pirex. Aqui já tenho a cebola, o alho francês e o alho, e aqui tenho a courgette e a cenoura. E vou agora refogar em manteiga. A manteiga em vez do azeite para dar um pouco mais de sabor e também mas tendo o cuidado de não deixar queimar a manteiga, porque senão vai dar um sabor amargo aqui ao nosso creme. Então vou colocar a manteiga a derreter. Vou colocar no lume médio enquanto a manteiga derrete, que é para garantir que não queima. Após colocar a cebola com o alho francês e com o alho, vou aumentar o lume para o máximo, para assim puxar a cor à nossa cebola. E como já vai fazer também a nossa cebola suar, já vai facilitar no processo de não queimar a manteiga. Para quem entrou recentemente e não ouviu a explicação há pouco do que era a diferença entre um creme e uma sopa, assim de uma forma muito rápida, um creme é completamente triturado, como se fosse a sopa de um bebê, e a sopa pode ser triturada, mas se juntarmos uma guarnição, aí sim já passa a sopa. Portanto, uma sopa deve sempre ter guarnição, deve ter ali os pedacinhos de legumes, ou de carne, ou de peixe, aquilo que quisermos juntar. Tenho a minha manteiga derretida, vou trocar aqui a câmera para que vocês possam visualizar. A maior parte da manteiga já está derretida, é o suficiente, cobre já o fundo na sua totalidade. Vou juntar a cebola, o alho francês e o alho. E agora vou aumentar o lume. E vou deixar soar aqui os nossos legumes. Este cheiro que fica do refogado em manteiga, o refogado da cebola em manteiga, sintam este cheiro,
para mim é um dos melhores que conseguimos criar numa cozinha. O cheiro é fantástico. E isso reflete-se também depois no sabor do nosso prato. E como podem ver, como juntámos a cebola, a nossa manteiga não tem tendência a queimar tão facilmente. Atenção que se a vossa cebola já estiver a ganhar cor, podem já juntar a courgette e a cenoura. Não esperem pelo meu timing, porque todos os timings são diferentes. O meu fogão trabalha de maneira diferente do vosso. Tem que sempre ajustar essa questão. O meu está quase pronto a juntar os restantes legumes. Quase. Portanto, vou agora juntar a courgette e a cenoura. Vou temperar agora com a pimenta e com o sal. Metam pouca quantidade, depois no fim retificamos o sabor. Fazemos sempre desta forma, para não corrermos o risco de salgar nem apimentar em excesso o nosso prato. Então colocamos sempre um bocadinho para exponenciar os sabores e depois no fim retificamos os sabores. E vamos deixar soar mais um pouco os legumes. Se porventura o fundo do vosso tacho estiver a queimar, estiver a ganhar cor, juntem um pouco de vinho branco, está bem? Para fazer descolar ali o fundo do tacho. E sempre também ajuda aqui no sabor. Vamos deixar puxar bem os legumes, está bem? Aqui é que se está a fazer o nosso sabor. Todo o sabor do nosso creme está-se a concentrar neste refogado que estamos a fazer. E isto é válido. Chefe, É válido. Diga, Isabel. o vinho branco até cobrir os legumes? Pode juntar um bocadinho, pode juntar um bocadinho. Ok. Até cobrir os legumes? Não, só até cobrir o fundo do tacho. Meta só um fiozinho, não meta até cobrir até cá acima. Ok. Como eu estava a dizer, diga, Chefe, Carla. só uma perguntinha. Aquilo sempre no máximo. Sempre no máximo. Ok, obrigada. Se porventura, era aquilo que eu estava a explicar, se porventura estão a sentir que o fundo do vosso tacho está a ganhar excesso de cor, e quando eu digo excesso de cor, vejam o meu fundo do tacho. O meu não tem grande cor.
ver? Mas se o vosso estiver a ganhar um pouco mais de cor do que o meu, juntam o vinho branco só para poder descolar esse fundo, que juntam o vinho branco e raspam com a colher, porque esse fundo vai-se todo descolar e é sabor que estamos a adicionar ao nosso prato também. O álcool acaba sempre por evaporar e vai apenas aqui ajudar no fundo do nosso tacho. Está a correr bem? Um bocadinho atrasado. Corta os Ainda foi no legumes fim, não é? Diga, Walter. O pimento, vai no fim. Sim. Corta os legumes fininhos, que é para cozer mais rápido. Portanto, aqui os meus legumes já estão amolecidos. Já sinto que a minha cebola está amolecida. Já tem cor, todo preparado tem cor. Vou acrescentar água quente. Quem tiver caldo de legumes feito, pode utilizar o caldo de legumes aqui. É para estas situações que o nosso caldo de legumes que serve o nosso caldo de legumes. Estas cascas, por exemplo, que me sobraram aqui, colocam num tacho, fazem um refogadozinho, cobrem com água, fazem um caldo de legumes e podem aplicar esse caldo na confecção das sopas, para cozer arroz, para cozer massa. Chefe, Sim, tem o caldo de legumes congelado. Posso adicionar assim? sim, faça com água. Faça com água. Mas o seu caldo de legumes está congelado numa grande quantidade? Ou Não, está assim? consegue fechar? Então pode pôr assim, pode pôr que ele derrete. Ok. Pode pôr que ele derrete. Se não tiver suficiente, acrescenta um pouco de água. Qual é a quantidade de água que vamos colocar? Assim, como veem o aspecto do meu tacho, até cobrir os legumes. Isto é muito importante, gente. A quantidade de água que nós colocamos no nosso tacho é muito importante porque vai definir toda a consistência do nosso prato. E um creme quer-se consistente, ok? Não pode ser um creme líquido. E para obter essa consistência, vamos juntar a água até cobrir os legumes. Depois, se tiver muito espesso, quando formos a triturar, podemos juntar água no fim. Mas é preferível colocar agora água a menos quando estamos a confeccionar, do que depois ficar muito líquido e já ser mais difícil de podermos voltar à consistência desejada. Portanto, metam menos água agora e depois, se for preciso no fim, acrescentam. Vamos deixar ferver, deixar cozer os nossos legumes, vamos acompanhando a cozedura. Qual é o legume mais difícil de cozer neste preparado? É a cenoura, não é? Entre todos os legumes que estamos a utilizar, a cenoura é o que demora mais a cozer. Portanto, quando a cenoura estiver mole, estiver cozida, toda a nossa sopa, todo o nosso creme está pronto. Dúvidas? Quem tem dúvidas? Ninguém tem dúvidas. Eu estou a ficar aqui com um conjunto de cozinheiros maravilhosos. Este processo, esta base, não se esqueçam, podemos sempre utilizar este processo para outras sopas, para outros sabores. Exemplo ali dos brócolos que a Isabel tinha. Faz uma base de legumes, pode fazer esta mesma base de legumes, reduz um bocadinho na quantidade da cenoura e junta os brócolos em mais quantidade. Pensem sempre que o sabor principal
O sabor principal que vocês querem dar ao vosso creme, seja ele cenoura, seja brócolos, seja alho francês, o que for, tem que estar em mais quantidade em proporção aos outros legumes. Está bem? Que é para podermos puxar mais o sabor a esse mesmo legume. Ok. Portanto, nesta aqui especificamente, temos maior quantidade de cenoura porque é um creme de cenoura. Se eu quisesse fazer com esta base um creme de brócolos, reduzia na quantidade da cenoura e acrescentava em demasia os brócolos, em mais quantidade, para que ficasse a saber mais a brócolos. Só uma pergunta que eu fiquei aqui um bocado atrapalhado. Os coentros é só no final? Só no fim, Walter. Exato. Os coentros é só no fim. Eu ainda tenho aqui os meus todos inteiros. Ok. Só Eu tem o já salsa. tenho os picados, já estão aqui picadinhos. Ótimo, é assim que os vamos utilizar, picadinhos. Eu só tenho salsa, chefe, pode ser? Diga. Só tenho salsa. Só tem salsa, pode ser também, pode ser. Doutor, chefe, qual é a diferença em termos de sabor entre a salsa e o coentros? Qual é a diferença em termos de sabor entre salsa e coentros? Ora, muito bem, o sabor essencialmente é completamente diferente. O coentro é muito mais intenso, muito mais, puxa ali um pouco mais aos sabores orientais, portanto, em comparação com a salsa é mais amarga, mas é muito menos intensa em sabor. Certo. A diferença quando estamos a picar os coentros é que o coentro é muito sensível e se picarmos os coentros mais que uma vez vão ficar escuros, vão ficar negros e aí vão perder o seu aroma. A salsa pode picar as vezes que quiser porque não vai ficar negra e podemos sempre utilizar e puxar o seu sabor ao máximo. Em termos de curiosidade, o coentro é ligado ao sul do país. Alentejo, Algarve trabalham mais com os coentros. A salsa é mais para a zona norte e centro do país. O centro tem aqui uma mescla dos dois, tanto usa um pouco do coentro como um pouco da salsa. Os nortenhos, em prática, não gostam nada de coentros e então utilizam mais a salsa e o coentro também é mais utilizado no sul do país. Certo. Obrigada, chefe. Ora é essa. Ó chefe, nós estamos a colocar manteiga em vez do azeite. E colocamos a manteiga por causa de dar mais sabor. É por isso. Certo. Se nós fizéssemos com azeite, também poderia ser em vez de usarmos a manteiga. Também funciona. Funciona perfeitamente. Eu normalmente prefiro o azeite. Isto é um gosto pessoal meu. Eu gosto de utilizar a manteiga em cremes, especialmente neste creme, pelo sabor que transmite. Não só é um gosto especial meu, como é uma técnica francesa. Os franceses é que têm muito esta prática de utilizar a manteiga em diversas confecções, fazer refogados com manteiga, e eu especialmente gosto de fazer o refogado dos cremes com manteiga. Mas podem perfeitamente substituir por azeite, por óleo, por banha, é à vontade do freguês. Eu, como tinha dito há pouco, que fiz uma sopa de borrego em casa, o caramelizar do borrego. Como é que eu fiz a sopa de borrego em casa? Só para vos aqui elucidar, também temos tempo, enquanto aqui o nosso creme cose. Eu marquei o borrego num tacho, assim como este, marquei o borrego em banha de porco para libertar os sabores do borrego, retirei o borrego e depois sim refoguei esses legumes nessa mesma gordura. Juntei só uma nozinha de manteiga, precisamente pelo sabor, mas a base essencial foi a banha que foi feita juntamente com o borrego. E depois puxei ali os legumes nessa base e ficou extremamente aromatizado. Todo o creme sabia a borrego, porque é esse o objetivo dos refogados, é precisamente nós exponenciarmos os sabores. Na sopa do peixe, chefe, vamos puxar também, vamos intensificar os sabores ou vai ser tipo um caldo? Não,
Não, vamos sempre intensificar os sabores. Com a sopa de peixe, o que é que vamos fazer? E aproveito para deixar já aqui a dica. Na ficha técnica está o peixe pregado, mas eu sei que é difícil encontrar o pregado, tanto congelado como em doses. Normalmente o que se encontra é o pregado inteiro e eu não vos vou forçar a comprar um pregado inteiro, obviamente. Portanto, Pregado é nome de um peixe, chefe. Desculpa. como é que é o nome? Pregado é nome de um peixe? É pregado. O que é pregado? É um Exatamente. peixe. É pregado. Tem muito. A sua fisionomia, o seu corpo é muito idêntico ao de uma raia. Assim, achatado. É muito achatado e é um peixe muito saboroso também. A sua espinha é ótimo para fazer caldos de peixe. Mas eu percebo a dificuldade de arranjar este peixe. Eu próprio tive a dificuldade de arranjar o peixe para quinta-feira. Eu vou substituir o peixe por tamboril. Podem arranjar o tamboril congelado ou fresco. Preferencialmente é sempre fresco, obviamente. Mas eu também estou com dificuldade em relação ao peixe fresco, por isso é que eu estou aqui a deixar esta dica. Podem usar tamboril, podem usar raia, podem usar pregado, podem até mesmo usar uma dourada, se tiverem aí perdida por casa, podem usar a dourada, podem usar o redfish, salmonetes, salmão não fica bem, salmonetes, Corvina. podem usar corvina, pargo, sargo, tem aqui uma panóplia de peixes a utilizar. Peço só que não utilizem sardinhas, carapaus e também não utilizem bacalhau. Está bem? Portanto, quem estiver presente e for assistir ao webinar de quinta-feira, tenha esta atenção, pode arranjar o peixe que melhor entender e que mais facilmente conseguir, está bem? Se for congelado, não se preocupe, que eu vou-vos arranjar forma de nós retirarmos o sabor do peixe congelado para podermos fazer um caldo. Essencialmente, qual vai ser o truque? Se nós tivermos o peixe fresco e tivermos a espinha separada dos filetes, vamos fazer um caldo com a espinha e utilizamos esse caldo para cozer a nossa sopa. Se utilizarmos o congelado, vamos dar uma leve cozedura ao peixe em água, retiramos o peixe, desfiamos o peixe e vamos usar esse caldo, essa água de cozer o peixe, para fazer a sopa. E depois, no fim, juntamos o peixe desfiado. Vamos retirar a espinha do peixe fresco? Diga? Vamos retirar as espinhas, chefe? Era isso que eu estava a dizer, Isabel. Quem comprar o peixe fresco vai retirar a espinha, ou então, se comprar, imaginem que compram um tamboril e pedem na peixaria para cortar às postas. É fresco na mesma, não é? O que é que vão fazer? Vamos cozer esse peixe em água e vamos utilizar essa água para depois fazer a sopa. Está bem? No tamboril até se pode usar a pele também no refogado. Antes. Usar o quê, Walter? A pele. A pele. No refogado. Não. Só a A pele espinha. pode guardar, pode usar a pele para fazer o caldo, aí não tem problema nenhum, mas não vamos usar a pele para depois fazer a sopa. Isso não. Não. Mas pode utilizar para o caldo, isso é à vontade. Ou então, consoante o peixe que vai utilizar, podemos utilizar a pele para fritar em óleo e usar depois como um crocante a juntar à sopa já terminada. Aí também parece-me bem e fica uma boa ideia. Boa. Está bem? Podemos comprar o peixe um dia antes? Diga, Isabel. Peixe fresco, podemos comprar um dia antes? Não convém. Pode comprar num dia antes, não tem problema nenhum. Nós vamos fazer o nosso webinar às 2 da tarde. Eu não vos vou obrigar a ir às compras de manhãzinha para arranjarem peixe. Se arranjarem no dia anterior, ele vai estar bom, até porque nós não vamos consumir o peixe nem grelhado, nem assado. Vamos consumi-lo numa sopa, portanto,
não tem problema nenhum se o peixe já tiver um dia. Até os 3 dias ali é aceitável. Eu vou já avaliar como é que está a minha cenoura, se já está, tendo em conta que eu cortei-a muito fina. Oi, não está? Faltam aqui uns 5 minutinhos. 5 minutos para a minha sopa estar pronta. Sopa não, creme, desculpem. O que é que nós podemos também juntar aqui a este creme que fica muito bom? Para lá dos coentros, no final, vamos juntar os coentros, como eu já tinha dito anteriormente, mas podem também juntar um bocadinho de sumo de laranja. Fica agradavelmente interessante, não é para todos os paladares, não é para todos os gostos. Aconselho a quem quiser juntar o sumo de laranja no fim, em primeiro lugar, prove antes de juntar o sumo de laranja, até porque ele só é junto quando se junta aos coentros, quando já o creme já está triturado. Portanto, provam primeiro o creme e depois, se for do vosso agrado, juntar o sumo de laranja, podem juntar um pouco de sumo de laranja ao vosso creme. A comida é ideal para um bebê. Exatamente. Vitamina não falta. É verdade. Portanto, eu vou aqui desligar o meu lume. Vou aqui tentar-vos mostrar que aqui eu tenho o exaustor ligado, mas não é o suficiente para fazer desaparecer este fumo todo, porque eu quero-vos mostrar aqui como é que está a consistência do meu creme. Estão a ver? Após fervura, a consistência do meu creme, o que é que sobressai é os meus legumes à tona, ok? Para que ele fique realmente cremoso. O mais provável, tendo em conta a consistência do meu creme, o mais provável é que eu vou ter que acrescentar um bocadinho de água. Mas, como eu disse anteriormente, em primeiro lugar vou triturar, avaliar qual a consistência que fica, para depois perceber se vou juntar ou não a água. Então, vamos triturar. Vocês podem já avaliar o vosso creme, vejam pela cenoura. Se a cenoura estiver mole, é porque está cozida, e se a cenoura estiver cozida, todos os outros legumes estão cozidos. Peço desculpa pelo barulho e vou triturar o creme. Vamos triturá-lo na sua totalidade para ficar completamente triturado, cremoso, e que quando colocamos uma colher na boca não se sinta os filamentos, as fibras dos legumes, está bem? Daí vamos mesmo triturar ao máximo. Quem tiver uma bimby, é o ideal. A minha bimby em casa, eu tenho uma em casa, que só funciona para triturar sopas, cremes, molhos. Só serve para triturar. É a melhor trituradora que podem obter no mercado. Portanto, quem tiver uma bimby e quiser triturar o creme na bimby, fantástico. Mete 4 minutinhos no máximo, fica super aveludada, super cremosa.
Conseguem ter ideia da consistência do meu creme? Eu não vou acrescentar água. Para mim está bom assim. Não vou acrescentar água. Como é que vocês conseguem perceber? Eu vou colocar aqui um pouco em cima da minha bancada. Vocês estão a ver? Não mexe. O creme não mexe. Eu vou fazer um risco e as margens não se juntam. Quase que parece um puré. Isto é gosto pessoal, obviamente. Quem quiser juntar um pouco mais de água para ficar um pouco mais líquida, pode juntar. Eu preferencialmente gosto dos cremes super cremosos, super aveludados, assim como este indica. Vou agora triturar, vou picar os coentros, apenas as folhas, os talos podem juntar aqui a este preparado, a estas cascas todas, podem juntar aqui os talos, podem guardá-los, podem pôr num saquinho, congelar, ou então guardar no frio, aguenta uma semana, sensivelmente, 7 dias. E podem fazer um caldo de legumes, ou um caldo, ou servir de base para outro caldo qualquer. Podem até fazer diversos caldos com estas cascas. Vamos então fazer, sem pressionar muito as folhas de coentros, vamos fazer um molhozinho assim, uma bola com os coentros, como podem ver na minha mão, mas sem massacrar muito, sem pressionar muito. É só para mantê-los aqui todos juntos, que é para podermos cortar os coentros finamente e não ter que voltar a picá-los uma segunda vez. É assim. Vão ver, os meus coentros ficaram super fininhos, super picados, não tem folhas inteiras e só o piquei uma única vez. Vamos juntar à nossa sopa, ao nosso creme, desculpem. Vou só deixar aqui um bocadinho de parte para o empratamento, só para dar uma corzinha por cima. Vou envolver e agora sim vou retificar os temperos. Como é que está de sal e pimenta? Dá-me um bocadinho de sumo de laranja. Estás a fazer sumo? Dá-me um bocadinho. Um bocadinho só. Para mim está ótimo. Vou só pôr um pouquinho mais de sal e está fechado. Podemos juntar, em vez dos coentros, salsa. Podem. E aqui está. Temos aqui um bocadinho dos coentros por cima. Podemos também juntar um fiozinho de azeite. Um fiozinho de azeite cru. Aqui por cima da nossa espinha, do nosso creme, também fica muito bom.
um fio de azeite e eu, até à espiada, vou juntar também o sumo da laranja. Atenção, que é opcional, provem primeiro se gostam, se não gostam do sumo da laranja aqui no creme, está bem? E está pronto o nosso creme de cenoura para os bebés e não só. Ótimo, Isabel. Está ótimo, é isso mesmo. Deixa eu ver, chefe. Diga. É que o meu chefe. É sempre Carla, difícil. faça aquele truque da última vez. Sim, vou fazer. Onde é que está? Está ali. Consegue ver, chefe? Consigo, sim, senhora. Exatamente, é isso mesmo. Obrigada. Fantástico. Façam-me o favor de provar. Ok, chefe. A melhor parte. A melhor parte. Suzete, como é que está? Tem o microfone desligado. Sim, chefe. Está a correr bem? Tá sim. Os coentros vão no fim, mas eu tenho que deixar. Desligo logo ou deixo. Não, desliga o lume, tritura e depois é que junta coentros. Ah, então tá. Oh, chefe, só que uma dúvida que eu não vi bem. O sumo de laranja que adiciona depois de colocar os coentros por cima e não mexe. Sim, nada. Só põe por Mexe. cima e não mexe. Exatamente, mexe o cliente na mesa. Mexe o cliente na mesa, é isso. Obrigada. Exatamente. Está aprovado? Tá sim, chefe. Foram vocês que fizeram. Alguma dúvida que tenha ficado?